próximo de nós, aquele que se apresenta a nós. Porque Ele é a imagem de Deus. Como eu falei, somos corrompidos pelo pecado, sim, fomos. Mas o Senhor nos restaura para a glória dEle. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, dando sequência ao estudo dos sinais do Senhor Jesus, registrados por João, são 7 sinais, esse é o terceiro. E aquele que pode estar de pé para a leitura da palavra, por favor, se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. João 5, versículo 1. João 5, Evangelho segundo João 5, 1. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. 4. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez nós oramos a Ti, Pai. E diante de Ti, da Tua santidade, humildemente pedimos que o Senhor, o Espírito Santo, ilumine a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Meu Senhor, eu me coloco à Tua disposição com uma ferramenta em Tuas mãos. Simples, Pai, mas muito simples, porém de bom uso, para a glória e para a honra do Senhor. Que o Senhor nos dê fáceis exemplos de entendimento, e que em todo o tempo eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer. Em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém, Jesus. Vai sentar, meus queridos irmãos. Meus queridos, eu estava meditando, nessa palavra, e essa semana ontem mesmo, eu estava indo para Nagano, e no carro nós estávamos ouvindo uma plataforma. E nessa plataforma, o nome dela é Éden. E ela é uma plataforma comprada, e existem grandes mentes ali, eu falo grandes mentes, homens de Deus, e ensinos, e um dos ensinos, o assunto era me desculpa, está faltando aqui a memória. Apologética expositiva. E quem estava palestrando, o palestrante, com relação a esse assunto, é o Dr. Vlad Bauchin. E depois que ele palestrou, ele foi levado a ele perguntas sobre determinados assuntos, e tudo envolvendo a apologética. E é apologética expositiva. E uma das questões que foi colocada para ele, uma das questões que foi apresentada para ele, foi um vídeo, uma imagem, e era um vídeo de igrejas. E nessas igrejas, mostrou um pastor ensinando, e os membros, as pessoas ali, comendo grama. Não sei se você já viu isso na internet. Então, várias pessoas comendo grama e capim. E aí, algo mais além disso, foi bem extremo mesmo, e que ele tinha que dar a sua opinião sobre aquilo. E outra coisa que também foi apresentado para ele em vídeo foi também outro pastor ensinando ou encorajando os membros a beberem gasolina. Aí não mais isso, e aí muitas vezes a gente pode até falar que absurdo é esse. Daqui a pouco o que foi apresentado um vídeo para ele era um pastor, isso nos Estados Unidos,
E atrás desse pastor tinha uma Ferrari em cima lá do púlpito. E ele falando assim: eu sou uma Ferrari, porque Deus me fez uma Ferrari e você tem que ser uma Ferrari. Era algo dessa forma, né? Principalmente nesse meio, né, ao qual existe essa teologia de prosperidade espiritual, coach, né? Então, você tem que ser uma Ferrari, é aquela coisa toda. E outros exemplos. E ele, né, argumentando, e com relação ao apologético, com relação a assuntos como aquele, ele marcava que isso a gente tem que ponderar, a gente tem que pensar e saber que existem limites. E até mesmo, né, o que ele pergunta, o que você vai falar para alguém assim? Mostra a Escritura, você tem que confrontar com a Escritura. E vai ver que não tem nada disso na Escritura. E aí houve uma pergunta feita para ele, né, para o Dr. Vold, e a pergunta foi assim: mas por que Deus permite isso? Por que Deus deixa lugares aonde que se diz pregar um evangelho, e é um pseudo-evangelho, um evangelho falso? Deus permite a estarem abertos. Pessoas motivadas, né, pelos seus corações, seus desejos, pelo seu coração que é enganoso. Não mais uma prosperidade financeira que se prega muito, né, hoje, mas está incluído também nessa teologia, né, da prosperidade, mas muitas vezes o que mais se acende hoje é uma prosperidade emocional, onde o homem está no centro de tudo. Por que Deus permite isso? Vou deixar a resposta para o final. Ok? Porque Deus responde. E nisso a gente vai entender por que eu estou trazendo isso. Porque justamente eu depois fui meditando, ruminando. E isso veio e me trouxe o porquê dessa resposta dele. E aqui é o tanque de Betesda. Aqui nós estamos vendo, né, que algum tempo depois, versículo 1, algum tempo depois, havia uma festa dos judeus. E Jesus, né, subiu para Jerusalém. Os judeus, eles sempre tinham determinadas datas que eles iam a Jerusalém. Festa como Páscoa, festa como Pentecostes e outras as demais. E aqui está falando que Jesus, ele sobe a Jerusalém. Jesus, ele vai a Jerusalém. E aqui a palavra de Deus está mostrando que, no versículo 2, que lá em Jerusalém, existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque. E esse tanque em hebraico é chamado Betesda, tendo 5 pavilhões. E nesse tanque, versículo 3, ficava grande multidão de enfermos. Ali estava eu quero que os irmãos foquem nisso, uma grande multidão de enfermos. E ali esses cegos, mancos, paralíticos. E eles estavam ali por quê? Porque eles esperavam um milagre. Eles esperavam uma solução para as suas vidas. Eles esperavam sair daquela condição miserável ao qual estavam. E eles esperavam no quê? Pelo movimento das águas. O movimento nas águas daquele tanque. E aí no versículo 4, né, está escrito aqui, não sei se na sua Bíblia está escrito de colchetes. Né, tem algo em colchetes aí. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. A sua Bíblia está em colchetes? A minha não está, mas existem Bíblias que já estão em colchetes. Você sabe por que está em colchete? Porque essa palavra, essa passagem, um anjo do Senhor, de certo tempo, um anjo do Senhor descia para movimentar as águas. Ela não está no original hebraico. Ela não está no original hebraico. E aí, no decorrer da história, algum copista ou copistas, para justificar, e aí, a crendice do povo, entendeu?
A crendice popular, ou a crença popular, para tentar justificar, ele foi lá e escreveu que um anjo do Senhor vinha e descia, movimentava as águas, e o primeiro que entrasse nas águas, ele era curado. Por isso que na sua Bíblia está em Colcheze, porque isso não está nos originais. Ok? Então, quando eu olho para esse texto, sabendo essa informação, eu vejo que isso aqui, esse anjo que descia de certo em certo tempo, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. É uma crença popular. É como alguém chegar e colocar crédito num pé de coelho para dar sorte. É uma crendice popular. Quantos pés de coelho você já teve na sua vida esperando ter sorte? Está entendendo? Quantas pessoas vão até determinadas grutas, onde existe uma imagem, porque alguém foi curado. Agora você não conhece ninguém que foi curado. Não é verdade, irmãos? É uma crendice popular. Sabe a dureza do coração do homem, que não quer se render a Deus, que Paulo explica lá em Romanos. Mas aí ele busca o quê? Produzir deuses, produzir ídolos. Uma crendice popular aqui, irmãos. Mas o povo, esperava isso. E ali tinha o quê? Uma multidão de enfermos. Nisso aqui, nós podemos chegar e pensar numa coisa. Porque a palavra de Deus aqui está falando que ali estava um certo homem, enfermo, havia 38 anos. E no 6, quando Jesus o viu deitado, sabendo o que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Você sabendo que um lugar, você está indo para o templo, porque a caminhada, a peregrinação dos judeus, o objetivo dos judeus era ir para o templo, era ir para o lugar de adoração, ok? E aí você sabendo que um determinado lugar só tinha enfermo, e era uma multidão de enfermos, de várias enfermidades, é comum alguém ir lá? É comum você estar indo para uma festa, agora pergunta a você, e aí você fala assim: espera aí, deixa eu ali num lar de leprosos, deixa eu ali no lar onde só existe desgraça, miséria. É comum isso? Mas por que Jesus fez isso? Porque o objetivo de Jesus, indo a Jerusalém, era o quê? Era a festa. Ele ia ao templo. Era a adoração. Mas ele interrompe o seu objetivo principal e ele vai a este lugar. E esse lugar onde tinha uma multidão de enfermos. Não é? Por quê? E aí, a palavra de Deus fala que ele sabia, como está escrito aqui no versículo 6, quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, vamos pensar um pouco? O Senhor é Deus? Jesus é Deus? O Senhor sabia o que os fariseus e os escribas tramavam em seus corações? O único que sabe disso quem é? Que som no coração? É Deus. Então quer dizer que Jesus, em toda aquela multidão de enfermos, ele só sabia que aquele homem estava ali há 38 anos, naquela condição? Será que ele não sabia que toda aquela multidão também estava naquela condição? E de repente, em meio àquela multidão, tinha gente ali que não somente 38 anos, mas de repente 50 anos, com uma determinada enfermidade? Não é, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Aí por que, dentre tantos, dentre uma multidão, Jesus vai lá e vai a um e pergunta: queres ser curado?
É o que a gente deve pensar. Esse texto aqui está falando de cura? O tema principal desse texto aqui é cura. Porque se fosse cura, tinha tanta gente ali. Não é verdade? Agora, por que deste homem? Irmãos, poderia ser qualquer um. Porque aquela era uma multidão de enfermos. Era uma multidão. Podia, né, aqui não fala o nome dele, vamos supor que o nome dele era José. Mas podia ser o João lá também. Podia ser a Maria. Podia ser qualquer outro enfermo naquele tanque. Mas ele para. Ele estava indo com o objetivo de ir, né, ao templo, à festa, né, como a palavra está falando aqui. Esse era o objetivo dele em Jerusalém, mas ele vai àquele tanque. Em um monte de enfermo, mas ele vai àquela pessoa e faz essa pergunta: queres ser curado? Se Jesus chegasse para você e perguntasse: você quer ser curado? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua resposta? Quem não gostaria de ouvir isso? Mas eu vou falar uma coisa, irmãos. Jesus sempre está perguntando isso para a gente. Sempre está perguntando. O grande problema é que muitas vezes, muitos são como este homem aqui. O problema não sou eu, Jesus. O problema, o porquê eu estou assim, é por causa do outro. Porque qual foi a resposta desse homem? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Eu estou vivendo assim por causa dessa outra pessoa. Eu não sou feliz por causa dessa pessoa, por causa desse emprego, por causa dessa família, por causa dessa situação. Eu. É o que herdamos de Adão. Foi a mulher que tu me destes. Eu não sou um crente firme, porque eu olho para o Natan e vejo o Natan escorregando. Deus me livre de ser um crente firme. Olha só. Eu não vou na igreja, porque lá é um bando de hipócritas. Eu prefiro ficar aqui na internet. Não é verdade? O ser humano tem desculpa para tudo. O ser humano tem desculpa para tudo, mas não reconhece o seu estado. Tem desculpa para tudo. Essa é a situação de muitos. Muitos que o propósito de culto não é o Cristo, mas é a si. É o comentário que eu fiz: estamos aqui para sermos agradados? Não. Estamos aqui para sermos confrontados. E quando nós somos confrontados, quais são as nossas atitudes? Qual é a nossa resposta diante aos confrontos que vêm da palavra? A palavra que é santa diante de pecadores. Queres ser curado? Mas o que eu vivi, o que eu sofri, não tem como ser apagado da minha mente e do meu coração. Queres ser curado? É porque não é você que está sentindo essa dor. Eu quero ser. Eu até me arrasto para ser.
Vou tentando me arrastar até a beira daquele tanque, mas passam na minha frente. Ninguém aqui me carrega. Queres ser curado? Eu busco me esforçar, agir com mais força possível em minhas razões, e vai continuar aleijado ainda. Enquanto nós estivermos, enquanto alguém estiver colocando a culpa no outro, enquanto alguém estiver ainda buscando forças em si para conseguir algo, vai continuar enfermo, vai continuar cego, vai continuar aleijado, vai continuar. Quais eram as doenças ali? Aquele povo ali, essa multidão: cegos, mancos, paralíticos. A graça tão próxima, o Senhor tão próximo, mas a cegueira olhando somente para si e apontando para o outro, só o faz o quê? Se manter naquele estado. Se manter naquele estado, um estado miserável e deplorável. Não é verdade, irmãos? Não é? Porque é essa aqui que nós podemos ver. A gente vai ver que aqui tem um decorrer que a situação deste homem era devido a um pecado. Mas em nenhum momento, nesse momento que ele esteve com o Senhor, ou até mesmo nessa queixa dele, ele falou assim: eu estou aqui nessa situação porque eu cometi aquilo. Não é? Mas não. Eu estou assim, desse jeito, porque ninguém me leva até o tanque por quando as águas se movem. Eu vou me rastejando, eu vou, sei lá, de alguma forma, mas como ninguém me leva, eu continuo nessa situação. Porque a culpa não é minha de estar assim. Ele não reconhece isso. Mas a culpa é do outro. A culpa é dos meus irmãos. A culpa é da minha esposa, é do meu marido, é dos meus filhos. A culpa é sempre do outro e nunca é nossa. Olhando para esse texto, a primeira coisa que a gente observa é isso, irmãos. Não é verdade? Falta a gente olhar para a gente e entender, né, que a primeira coisa que o Evangelho faz conosco não é confrontar o meu irmão ou o crente que está do meu lado, que está à frente ou atrás, mas o Evangelho está confrontando a mim, a cada um de nós particularmente. Seguindo, 8. Ordenou-lhe, após Jesus ouvir essas palavras, essas queixas, 8. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Está na hora de se levantar. Está na hora de parar de se queixar. Levanta-te, pega o teu leito e anda. E o que aconteceu com este homem? Este homem, imediatamente, ele ficou curado. E aqui fala que ele pegou o seu leito e andou. Né? Qual foi a ordem do Senhor? Levanta-te, toma o teu leito e anda. E aqui, esse homem, a palavra de Deus fala que imediatamente ele ficou curado. Por que está falando que imediatamente ficou curado? Porque ele buscou se levantar. E o que ele fez logo em seguida? Pegou o leito dele. E o que ele fez logo em seguida? E andou. Obedecendo aquela ordem do Senhor. Levanta-te, toma o teu leito, anda. Vamos, para de culpar os outros. Para de culpar o seu passado. Para de culpar, né, o meio ao qual de repente você está vivendo. Pare de culpar.
O Evangelho nos confronta, levanta dessa situação. Está na hora de mudar. Está na hora de ficar, caminhar sobre as pernas. Deixe de ser miserável. Deixe de ser medíocre. E aí nós estamos vendo que este homem ele se levantou, pegou o leito dele e foi embora. E 10 diz assim: por isso, diante os judeus, ao que fora curado, por isso, disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. E eles lhe perguntaram: quem é o homem que te disse isso, apanha o teu leito e anda? Mas o homem não havia sido curado, o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Olha só o trajeto do Senhor. Ele está indo para Jerusalém. O objetivo principal de ir a Jerusalém, como nós vemos aqui, é a festa, é ir ao templo, é cultuar o Senhor, né? Mas ele dá uma parada na entrada de Jerusalém, tem um tanque chamado Betesda, ele entra ali, tem uma multidão de enfermos, ele vai a um deles, que a gente não sabe o nome, a única coisa que a gente sabe é que ele estava há 38 anos naquela situação, como Jesus também sabia a situação de cada um ali. Vai, fala para aquele homem, né, quer ser curado, aquele homem se queixa, reclama, murmura, põe a culpa nos outros, aí Jesus vai, levanta, pega o teu leito e anda. E aí o que acontece? Esse homem ele vai andar, ele vai embora com aquele leito lá, debaixo do braço dele, não sei como como ele estava saindo ali, andando. Aí os judeus, vendo aquilo, chegaram e questionaram: o que é isso? Você está carregando o seu leito? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Mas, aqui a palavra de Deus, nós encerramos dizendo que, quando Jesus curou este homem, e até esse homem falou: eu não sei quem era, sabe por quê? Porque depois que ele curou ele, sumiu. E realmente sumiu, porque aqui, onde nós lemos, diz assim, mas o homem que havia sido curado, eu estou lendo 13, não sabia quem era Jesus, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Por que Jesus não curou o resto? Porque Jesus foi lá e fez um milagre, sabe, esses milagres que acontecem, né, naquela multidão, todo mundo está curado, venha, você vai ser curado. Por que ele não fez isso? Porque somente foi um só. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui, como muitos se enganam, aqui não está falando da cura. Muitos olham para essa passagem e aí quer ser esse homem no tanque de Betesda. Mas não olha para ver que é um homem que reclama, é um homem que põe a culpa nos outros, é um homem que a gente vai ver que não admite o pecado. Aqui não está falando milagre em si. Porque poderia ser qualquer um. De repente a gente pode ir para uma linha, ou pessoas vão para uma linha, é porque ele estava há 38 anos enfermo naquela situação. Por isso que chamou a atenção do Senhor. De repente tinha gente que dava mais tempo, como eu falei. Era uma multidão. Não é? Era uma multidão. De repente tinha gente ali que não tinha perna, não tinha braço. E era cego ainda. Se nós colocarmos uma ótica, uma visão de compaixão para o outro no estado ao qual está, irmãos, a gente vai ver que haveriam muitos outros em estado pior. Por isso não é a cura. Não é o tanque de Betesda, no lugar do tanque de Betesda, aquele homem chamou a atenção e Jesus... Não, ninguém chamou a atenção de ninguém. Porque Jesus sabia a situação daquele homem. Como ele sabe a minha, sabe a sua e sabe a situação que cada um vivia. Não é verdade?
Mas por que Jesus fez isso? Qual é o objetivo de João no Evangelho? Lembrar os discípulos e falar para nós que Jesus, ele é Deus, irmãos. Poderia ser qualquer um ali. E por isso que ele vai, aquele homem é curado, ele sai imediatamente. Mas ele só precisava daquele homem. E é o que a palavra nos aponta aqui, para que a gente tenha que ter atenção. Curou aquele homem quando? Sábado. E a lei dizia que ninguém podia fazer nada no sábado. Porque Jesus, Deus, Ele é o Senhor do sábado. Ele está acima do sábado, acima da circuncisão, acima de qualquer coisa. Mas no sábado, aí volto ao que o apóstolo Paulo fala em Romanos: quem é tu, ó criatura, para questionar o Criador? Quem é tu, ó barro, ó vaso, para questionar o oleiro? Aqui só está falando como toda a Bíblia fala, irmãos. Não é do homem aleijado no tanque de Betesda. Mas está falando, e como toda ela fala, e só fala de um só, de Jesus Cristo, Deus. Senhor sobre tudo, Senhor sobre todos. Por isso disseram os judeus ao que fora curada: é sábado. É sábado e não é permitido carregar seu leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse, apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma grande multidão. 14. Mais tarde, depois de um tempo, mais tarde, Jesus encontrou no templo, agora esse homem já estava no templo, ele poderia entrar no templo, estava são. Encontrou no templo, o encontrou no templo e lhe disse: veja que estás curado. Glória a Deus. E aí vem outra coisa: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. A primeira coisa que nós vamos aqui entender é: todo pecado vai gerar uma doença, no caso como esse? Não, irmãos. Ok? Não. Até mesmo se nós irmos, o pecado é devido à doença. A doença é devido ao pecado, mas olhando para o pecado original. Porque entrou a morte na humanidade. Ok? E as consequências do pecado são as doenças. Ok? Nós ficamos doentes, por causa, aí vem do pecado original. Mas aqui, é uma outra condição. Apesar de, existem alguns pecados, sim, que é proveniente, ou algumas doenças, sim, que são provenientes de pecado. É o que o Senhor está falando. Nós podemos olhar para a humanidade e observar de forma mais superficial consequências de doença na vida de pessoas que devido a alguns pecados. Nós podemos entender, qual o primeiro caso de AIDS? Qual o primeiro diagnóstico, dessa doença? Não é verdade? Nós sabemos que existe uma comunidade nisso. E isso nós sabemos que é uma transgressão a um princípio de Deus, uma transgressão ao pecado. A consequência disso, aí nós chegamos a essa conclusão, como muitas outras. A palavra de Deus não fala o porquê dessa pessoa.
Porque ela está assim, nós sabemos que foi um pecado, porque Jesus está falando aqui, né? Veja que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Por isso que eu comentei, esse homem, ele, ao invés de admitir, quando Jesus perguntou, queres ser curado? A primeira coisa que ele fez, ao invés de estar diante da santidade do Senhor, diante do Senhor, e reconhecer o seu estado deplorável devido ao pecado dele, ele chega e faz o seguinte, ele coloca a culpa nos outros. Entendem, meus queridos? Esse é um ponto que a gente deve enxergar aqui. Porque a gente pode olhar, é o coitado que 38 anos, aí de repente posso usar um discurso aqui, você que está há tanto tempo, hoje Jesus, o tanque de Betesda vai te curar. Mas não é isso que está falando. Está mostrando um homem. O homem que apesar do Senhor chegar, e aí eu vou colocar, da graça comum de Deus, que está sobre toda a humanidade, entendeu? Toda a humanidade, apesar de receber essa graça do Senhor, e uma graça comum, que pode estar tanto num ímpio, e também como um justo, alguém justificado em Cristo, esse homem, ele não reconhece a situação pecaminosa dele. Mas ele é movido a colocar a culpa nos outros. Ele é movido, né, a ter o homem como centro, né, ter um antropocentrismo. Ele é movido a isso. Tanto que mostra a real situação espiritual deste homem. Por quê? Porque depois que Jesus fala assim, ó, eu vi que você está curado agora, olha o seguinte, hein? Não volte a pecar mais, para que você não te ocorra coisa pior. Não é isso que está escrito aí? Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Não é isso? Mas qual é a resposta do homem para isso? Qual é a resposta do homem quando ele é confrontado com relação à sua vida moral? Qual é a resposta desse homem quando o Evangelho chega e falando, não peque mais nisso. Arrependa-te. Você foi curado, mas arrependa-te. Qual é o que ele faz? O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem havia o curado. Sabe, imagina, vamos ilustrar. O Joãozinho chegou, e o Joãozinho foi alcançado pela graça comum de Deus, e assim trouxe algo bom, pela misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor. E esse Joãozinho, né, foi melhorado algo na vida dele. Ele teve uma cura, é o exemplo aqui. Esse Joãozinho, ele permaneceu ali. Mas a partir do momento, né, que Joãozinho ele começou a ouvir da santa palavra, que ele tem que se arrepender, que apesar dele ser curado, ele tem que se vigiar, ele tem que buscar mudar, reconhecer o pecado, o que levou ele àquela situação. Sabe o que ele faz? Aí o Joãozinho aqui, ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva. Sabe de uma? Eu vou entregar esse camarada, porque estão procurando ele. Lá os judeus lá estão perguntando o que foi que curou no sábado. Não é? Não é mesmo, irmãos? Por isso que o ponto aqui, irmãos, não é milagre não, tá? O ponto aqui não é a cura em si do homem ali. O ponto aqui é o milagre que está apontando para Cristo, que é Senhor do sábado. Que é Deus. Aqui só está falando de uma só pessoa. Cristo. Porque o homem apresentado aqui,
apesar dele andar, ele continua um miserável espiritual. Apesar dele andar com as próprias pernas, ele continua um aleijado espiritual, que não aceita ser confrontado pela palavra, pelo Senhor. Todos entenderam, irmãos? Muitas vezes isso é um balde de água fria para uma fé que está firmada somente em sobrenaturais. Muita gente, de repente, pode discordar em seus corações, mas eu quero lembrar novamente aos irmãos. O objetivo de João é falar, é mostrar, é testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus encarnado na terra. E todos os sinais apontam para Ele, como Deus. E aqui, no caso, um Deus que está acima do sábado, acima de um mandamento, vamos colocar assim. Tanto que quando esses homens, depois que esses homens sabem, por 16 diz assim, por essa razão os judeus perseguiam Jesus e tentavam agora matá-lo, pois ele estava fazendo coisas durante o sábado. Olha assim, a questão aqui é o sábado. Que Jesus fez um milagre no sábado. E aí, mas Jesus respondeu a eles, meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Eu sou o Pai sou eu. O Pai está trabalhando, eu estou trabalhando. Porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Só está falando nisso. O que nós podemos também aplicar, em nossa vida, que nós podemos aplicar essa mensagem, em nosso cotidiano, olhando para o mundo, olhando para vários lugares. Irmãos, existem muitos tanques de Betesda. Existem milhares de tanques de Betesda, onde as pessoas estão ali buscando se esforçarem, buscando fazer algo para alcançar aquilo, olha só, porque nas águas ali era uma mentira. Era uma mentira, mas aquilo ao qual vem a trazer um bem-estar para ela, vem a trazer algo que venha a confortar o seu coração enganoso e pecaminoso, vem a encher a sua vida com um ego, porque eu fui alcançado pelo Senhor, fui curado pelo Senhor, e você, os demais enfermos que estão aqui, não foram alcançados. Não é verdade? Que foi só um só ali. Só um só, irmãos. Existem vários tanques de Betesda espalhados por aí, ao qual estão fazendo com que as pessoas, elas venham se rastejar, elas venham andar, elas venham se esforçar, fazer coisas com as próprias forças, achando que está fazendo algo espiritual, mas não é. Existem vários tanques de Betesda, onde estão ali enfermos espirituais, enfermos emocionais, que sentem raiva daqueles outros enfermos que estão ali também. Por quê? Porque aquele está daquele jeito. Ou eu, que sou melhor do que ele, estou assim desse jeito. Estão entendendo? Porque aquela, ela nem sequer me carregou. Por isso que eu estou assim. Onde existem competições. Um evangelho, ou melhor, um pseudo-evangelho, um falso evangelho de competições. Quem chega primeiro? Quem vai chegar primeiro nessa linha de chegada? Quem vai ser visto, ou mais visto, dentre toda essa multidão de enfermos, de aleijados, de cegos, de paralíticos? Existem muitos e muitos tanques de Betesda, onde também as pessoas esperam sobrenaturais, achando que são de Deus, mas não são de Deus. São simplesmente, vamos assim, estratégias humanas, que elas vão se superando, elas vão mudando, elas vão fazendo uma série de coisas.
Existem vários tanques de Betesda. E tanque de Betesda, irmãos, não é lugar para mim, não é lugar para você. Não é um lugar para um filho de Deus. Não é. Não é, irmãos. Aí, em meio a esse tanque de Betesda, ao qual podem existir vários tipos de manifestações, milagres. Podem existir? Podem. Agora, quem me garante que é um milagre do Senhor ou um milagre feito pelo diabo? Porque o diabo também faz, não faz, irmãos? A palavra de Deus mostra isso, faz sinais também, gente. Quem vai garantir em quem nossa fé está firmada? Ou até mesmo alguém nesse tanque de Betesda fala assim: eu fui agraciado por Deus, por isso que eu me converti, porque eu recebi um milagre do Senhor. Nesses tanques de Betesda, Deus em sua misericórdia, nesses tanques de Betesda, Deus em sua graça comum, que se estende a toda a humanidade, irmãos, essa sua bondade sobre toda a humanidade, Ele por misericórdia, Ele pode curar, estou falando dele, alguém receber realmente o milagre da parte de Deus, pode, é Deus, mas isso não significa uma conversão. Não significa conversão. Não é conversão, irmãos. Porque a gente pode observar de duas formas aqui a ação desse homem. Se alguém está no tanque de Betesda, começou a estar ali, é alcançado verdadeiramente, e ele verdadeiramente, vamos dizer assim, não a graça comum, mas a graça salvadora do Senhor, ele não fica ali. Por quê? Porque a graça salvadora, regeneradora do Senhor, irresistível do Senhor, essa graça salvífica, ela faz a pessoa reconhecer que ela é uma pecadora. E continuar assim, esperando movimentações de água, ela sai, gente. Ela sai. Ela não continua ali. Não tem como. Mas também, olhando para esse texto, agora não na graça salvadora, mas a graça comum do Senhor, em sua misericórdia, de alcançar um enfermo, e é o caso aqui um enfermo, alcançar alguém, seja qual for a situação dessa pessoa naquele tanque de Betesda, de ser paralítico, não sei se está decepcionado com alguém, não sei se está, sofreu uma traição, não sei. Um casamento quase sendo destruído. Deus em sua misericórdia, e aí a gente afunila dizendo que realmente ali foi Deus. E a pessoa se apoia naquilo, para dizer assim: eu fui alcançado por Deus, eu sou de Deus, eu sou um salvo do Senhor. Conhece a árvore pelos frutos. Porque esse que é salvo, ele quando é confrontado com relação ao pecado, ele espana? Porque no tanque de Betesda, irmãos, ninguém é confrontado com relação ao pecado. No tanque de Betesda, pode ver que aonde ele foi confrontado? Fora de lá. Fora de lá. Ele vai continuar fazendo parte daquilo. Ele vai continuar como um aleijado espiritual. Existem vários tanques de Betesda. Por isso que uma conversão ela não está vinculada a uma manifestação espiritual. Porque a manifestação espiritual aconteceu na vida desse homem. Mas esse homem mostra que esse homem não se converteu. Entendeu? A única coisa que traz a conversão de um homem é a graça do Senhor. A graça salvadora, que regenera o coração de um homem. Que faz o homem, a primeira coisa que acontece na vida do homem é reconhecer o seu estado deplorável. Porque pode ver que ali a presença do Senhor é a graça comum, e não uma graça específica. Por quê?
Porque não fez. Não era para fazer aquele homem, né, reconhecer o seu estado deplorável. Mas é para falar assim, é porque não tem ninguém que me leve lá. Porque não tem ninguém que faça isso por mim. Não tem ninguém. E aí a conclusão é que quando é confrontado pela graça novamente, ele se enche de raivinha. Ele não aceita o confronto. E aí entrega o Senhor para os judeus. Existem vários tanques de Betesda. E aí eu vou responder o que, né, o doutor Voldrin falou. Por quê? Eu vou parafrasear e trazer. Por que Deus permite vários tanques de Betesda? Lembra a situação que eu trouxe? O questionamento foi feito para ele. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite, né, alguém colocar uma Ferrari em cima de um púlpito e falar assim, eu sou a Ferrari, e você também tem que ser uma Ferrari de Deus. Correr alto, voar alto, assim por diante. Por que Deus permite isso? Porque Deus permite, né, alguém enganar as pessoas a ponto de comer grama. Por que Deus permite alguém, né, enganar, né, pessoas a ponto, né, de beber gasolina? Na verdade, irmãos, não está enganando ninguém. Porque Paulo escreve a Timóteo que nos últimos tempos haveriam homens, né, gananciosos, amantes de si próprio. E aí fala assim, enganando e sendo enganado. Porque as pessoas gostam de viver no engano. Sabe por quê? Porque é o movimento das águas. É o que eu faço. É o que eu estou aqui. É o meu movimento. Aí, a resposta, né, deste homem. Porque Deus permite tantos tanques de Betesda? Irmãos, permite para a condenação. Porque aquele que é alcançado pela graça de Deus, em meio ao tanque de Betesda, ele não permanece ali. Essa é a verdade, irmãos. Ele não engole mais aquilo. Sai. Amém? Vamos colocar de pé e orar ao Senhor, em nome de Jesus. Não é? É muito comum, né, nós trazermos, é um milagre em si. Mas a gente vê que o tema, se a gente olhar com a ótica principal de João, João não está querendo mostrar os milagres do Senhor, mas sinais que apontam Jesus como Deus. Não é o homem enfermo, porque como a gente entende aqui, tantas. E Jesus sendo Deus, ele sabia a situação de cada um, e com certeza existiam pessoas com situações piores. E até mesmo a gente partir no ponto, né, de que a minha dor é maior do que a do outro. Não é um milagre. Ele está falando de Jesus que curou no sábado, que Ele é Senhor do sábado. Mas aqui mostra uma grande realidade. Que até mesmo posso usar em Israel, como Paulo, né? Nem todos que estão em Israel são israelitas. Porque a gente é confrontado e deve ser confrontado pela palavra. Para mostrar o quanto nós somos pecadores e até mesmo mostrar para nós que certas coisas que nós fazíamos, nós não devemos fazer mais. Para não suceder a nós coisas piores. A mostrar para nós que se nós somos justos, sim, nós somos justos, né? Mas não é por causa da nossa justiça própria, mas é porque Jesus está nos justificando, ou nos justificou. A palavra de Deus, ela não é para que Deus venha falar o que Ele tem para falar para mim, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela existe para dizer o quê? É Deus falando quem Ele é. Não tem a ver com nós. Não tem a ver com o aleijado lá, né, do tanque de Betesda. Não tem a ver com o tanque de Betesda. Não tem a ver com o anjo que mexe as águas. Não tem a ver com isso, nada disso. Só tem a ver com uma só pessoa.
e a principal e única pessoa em nossa vida, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo, o nosso Deus. Ele é Deus. Vou usar as palavras, até mesmo deste homem, que eu ouvi também ontem, e guardei em meu coração. Nós somos, todos nós, somos mendigos. Falando para outros mendigos, aonde tem pão, que nós achamos o pão. Porque na palavra nós somos esses. Nós não somos realeza. Nós não somos o principal. Não. Mendigos com pão, oferecendo pão ou dizendo para outros mendigos aonde tem pão. Amém, irmãos? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,